Ainda vale a pena começar na perícia judicial em 2026? Está saturado, já tem perito demais, existe perito suficiente, tudo mudou, não está tão fácil assim. Calma, eu sei que é muita informação, mas eu vou responder isso para você e muito mais nesse vídeo. Para você que está preocupado aí, que está com medo de simplesmente perder tempo, que não sabe se realmente ainda vale a pena fazer perícia em 2026, se ainda tem espaço para você, eu vou te responder tudo isso nesse vídeo. Eu sou o engenheiro Luiz Henrique, sou perito judicial, sou o criador aí e fundador da formação de peritos em engenharia elétrica. Eu atuo com laudos aí há vários anos, desde 2017 eu atuo nessa carreira. E ao longo desses anos eu percebi uma coisa muito legal. Muitos engenheiros têm muito conhecimento técnico, muitos sabem aí resolver vários problemas dentro da própria empresa, dentro da empresa de outras pessoas. Muitos estudaram por anos aí, mas poucos sabem como transformar esse conhecimento em uma atuação valorizada fora do caminho tradicional da engenharia elétrica. E a perícia judicial é uma dessas possibilidades. E hoje tem se tornado cada vez mais comum muitas pessoas dizerem aí uma para outra: olha, eu vou te processar, você está errado, você me deu prejuízo. E olha só, a perícia judicial ela existe porque vários desses processos judiciais aí, o juiz ele precisa decidir sobre um assunto aí que depende de um conhecimento técnico, de uma pessoa aí que tem uma graduação nessa área. Na área de engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, medicina, enfermagem, odontologia. E aí, o próprio Código de Processo Civil diz que o juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender aí de um conhecimento técnico ou científico. Isso é óbvio porque se o seu carro quebrar hoje, onde você vai levar ele? Você vai levar ele numa mecânica, em quem entende desse assunto. Ou você mesmo que vai comprar aí as peças e vai arrumar o seu carro. É claro que não, né? Então o juiz ele olha para o processo ali que ele tem na mesa dele e percebe que existe uma discussão muito técnica ali dentro. Ele pode até entender muito de lei ali, mas ele não tem uma obrigação de saber sobre a área de engenharia elétrica. Ele, na verdade, ele não tem obrigação de saber se uma instalação elétrica ali estava correta, se atende a NBR 5410. Ele não tem obrigação de saber se tem, por exemplo, uma descarga atmosférica que poderia ter causado aí algum dano. Ele não tem obrigação nenhuma de saber se aquela atividade ali ela é numa área de risco ou não. Então, esse juiz ele precisa de alguém que é especializado para analisar cada caso e explicar tecnicamente o que ocorreu ali naquele evento. E esse especialista é o perito judicial. E aqui já aparece a grande virada de chave aí. A perícia judicial, muitas vezes, entende-se que ela é exclusiva para advogados, mas na verdade não é. A perícia judicial ela é justamente o momento em que o conhecimento técnico ele entra em campo, aí, ele entra dentro do processo. E quando o assunto envolve a área elétrica, instalações elétricas, equipamentos elétricos, qualidade de energia elétrica, danos elétricos, falhas técnicas, é o engenheiro eletricista ou profissional da área elétrica que pode ter aí um papel muito importante nessa decisão. Mas aqui muita gente entende errado. A pessoa escuta perícia judicial e já imagina fórum, juiz, advogado, audiência, intimação, processo complicado e pensa assim: isso aqui não é para mim. Só que essa visão aí, já vou dizer para vocês, afasta muitos engenheiros de uma área onde eles poderiam estar atuando. E o perito, verdadeiramente, o que ele vai fazer? Ele é um profissional que ele é nomeado pelo juiz para estar analisando aí um ponto técnico dentro do processo. Ele não entra no processo ali para estar defendendo uma das partes, o autor, o réu, ele não entra para fazer isso. Ele é imparcial. O papel dele aqui vai ser o quê? Analisar os casos, analisar as documentações, verificar os pontos técnicos, responder aí perguntas que o juiz e as partes também vão fazer e apresentar uma conclusão em um documento que a gente chama aí de laudo pericial. Vamos imaginar aqui um exemplo bem simples. Uma pessoa, ela entra com uma ação judicial contra a concessionária de energia elétrica lá da cidade dela, dizendo que uma televisão, uma geladeira ou até um computador foi queimado depois que ocorreu ali uma queda de energia elétrica ou uma oscilação de energia elétrica. De um lado, o consumidor diz: os meus equipamentos queimaram por causa da rede elétrica, teve uma oscilação e queimou todos eles. Do outro lado, a concessionária vai tentar dizer assim: ó, não existe relação entre o evento e também a queima desses equipamentos lá naquela unidade consumidora. E o juiz, ele está no meio dessa discussão tentando resolver alguma coisa. Então ele precisa decidir. Mas antes dele decidir, ele precisa entender tecnicamente aí vários elementos do que ocorreram. Houve evento na rede? Existe um nexo causal entre o problema relatado e esses danos?
Os equipamentos que foram analisados ali, eles apresentam indícios compatíveis ali com aquele dano elétrico? A documentação que foi apresentada dentro do processo, ela foi suficiente? Será que aquela instalação elétrica lá da unidade consumidora, ela pode ter contribuído aí para tudo o que ocorreu? Então, isso não é uma discussão aí puramente jurídica, ela também é técnica. Existe uma parte aí técnica muito importante e que deve ser levantado todos os elementos. E é essa parte técnica onde que você, engenheiro eletricista e profissional da área elétrica, vai entrar. Agora vamos para a parte de engenharia elétrica, aonde que o engenheiro eletricista e profissional da área elétrica pode atuar dentro da área de perícia judicial. E existem milhões de possibilidades. Ele pode atuar em caso de danos elétricos, como por exemplo a queima aí de eletrodomésticos, equipamentos elétricos, surtos de tensão que ocorreram, descargas atmosféricas, em situações de interrupções do fornecimento de energia, falhas na qualidade de energia elétrica, eles podem atuar em vários casos envolvendo aí também instalações elétricas. Por exemplo, uma discussão sobre a instalação mal executada de uma unidade consumidora, ou o dimensionamento inadequado, problemas em quadros elétricos, vícios construtivos, por exemplo, em equipamentos, em maquinários, em celulares, até por exemplo, quando um trabalhador ele alega exposição a um risco elétrico. E o juiz precisa de uma análise técnica aí para estar avaliando aquela situação. E além disso, ele pode atuar também em vários casos envolvendo energia solar e fotovoltaica, que tem crescido muito nos últimos anos. Por exemplo, quando ocorre a falha no inversor, um problema na instalação, danos em equipamentos ou até o conflito aí entre o cliente e a empresa que fez a instalação aí desses equipamentos. E também um outro exemplo que tem sido muito comum aí são discussões dentro de condomínios, empresas, indústrias, imóveis, máquinas, equipamentos. Existe muita demanda em relação a isso. Então, quando você olha para a perícia judicial, na área especificamente de engenharia elétrica, você começa a perceber uma coisa. Onde existe energia elétrica, pode existir um conflito técnico. E onde existe um conflito técnico dentro de um processo judicial, pode existir aí a necessidade de um perito judicial. Eu sei que com todas essas informações que eu te passei até agora, você talvez aí esteja pensando, tá, Luiz, eu entendi o que é a perícia, mas como esse engenheiro ele entra dentro do processo? Em regra, o perito judicial ele é nomeado por um juiz. E aí o Código de Processo Civil ele prevê que o juiz ele nomeia o perito que é especializado no objeto da perícia e vai fixar um prazo aí para a entrega do laudo pericial. Depois da nomeação, o perito vai apresentar uma proposta de honorários, que é o valor que ele quer receber, o currículo e os seus contatos profissionais. Na prática, o que significa? Significa que o engenheiro ele precisa estar preparado aí para todas essas etapas. Ele precisa saber como se cadastrar nos tribunais, ele precisa também saber como responder aí à sua nomeação, ele precisa saber como analisar um processo, como apresentar aí a sua proposta de honorários, como que ele vai fazer, por exemplo, para ir em algum local coletar alguma informação, como que ele chega até esse dia. Então ele precisa também, ao final de tudo, elaborar um laudo pericial e também responder aí aos principais esclarecimentos e questionamentos que são levantados. E claro, ao final de todo esse trabalho, o perito também ele tem a parte financeira, que é o quê? Aquele valor que ele pediu na proposta de honorários. Então ele recebe pelo trabalho que ele realizou. E aqui tem a principal diferença. Você vai receber por laudo que você executar. Não é mais um valor fixo por mês, que nem ocorre aí se você trabalha para uma empresa. Para cada trabalho que você recebe, para cada nomeação que você recebe, você vai receber pelo trabalho que você executou aí. Então o perito ele recebe aí os honorários pelo trabalho que ele executou. E esses honorários, eles são definidos aí e eles podem variar aí de processo para processo de acordo com a complexidade do caso, o tempo de trabalho, a responsabilidade, questão de deslocamento também, a necessidade de uma análise documental um pouco mais apurada e muitas vezes aí até o aluguel de equipamentos. Então a perícia judicial ela pode se tornar uma nova fonte de renda para todo engenheiro e profissional da área elétrica. Só que presta atenção nisso aqui, porque ó, não é simplesmente apertar um botão e começar a receber suas nomeações. Lembra que eu disse para você? É uma área técnica, séria e que exige aí preparação. Mas é justamente por isso que ela pode ser tão interessante. Porque muitos engenheiros aí nem sabem que esse caminho existe. E a principal confusão que trava muitos engenheiros aí, profissionais da área elétrica, e eu recebo várias perguntas, é que muitos acham que para atuar como perito judicial precisa ser um especialista em direito, precisa ter uma graduação em direito. E isso não é verdade.
O engenheiro, ele precisa entender, claro, o funcionamento básico de um processo judicial. E a principal confusão que trava muitos engenheiros e profissionais da área elétrica, e eu recebo várias perguntas quase que diariamente, é que muitos acham que para atuar como perito precisam aí ser especialistas em direito, se tornar quase que um advogado, e isso não é verdade. O engenheiro, ele precisa o quê? Entender o funcionamento básico de um processo judicial. Ele precisa saber como se portar aí perante o juiz e os advogados, precisa entender dos prazos, do Código de Processo Civil, precisa saber o que é uma nomeação, uma proposta de honorários, uma diligência pericial, um laudo, um quesito, como que faz para responder a impugnação. Mas ele não atua como um advogado, ele atua como um especialista técnico. O papel dele aqui vai ser levar clareza para dentro daquele processo judicial. E isso muda tudo que você pensa aí sobre essa área de perícia e até enxerga sobre o seu próprio conhecimento. Porque talvez hoje você esteja usando aí a sua formação apenas para cumprir uma tarefa dentro de uma empresa. Mas na perícia, esse mesmo conhecimento, ele pode ser muito bem utilizado para esclarecer conflitos, produzir laudos e gerar aí honorários, que é o quê? Dinheiro na conta. Agora que você entendeu o que é a perícia judicial, talvez a sua próxima pergunta seja: Luiz, mas como o engenheiro eletricista consegue começar nessa área mesmo sem experiência e sem ter indicação de ninguém? E no meu canal tem vários vídeos aqui sobre esse tema. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, já clica aí e se inscreve. Te vejo no próximo vídeo.